Vamos falar nesse vídeo do filme Tigre Branco, uma das melhores estreias que está na Netflix, então fica aí para saber tudo sobre ele. Pois olha só, Tigre Branco é um filme indiano que está na Netflix, entre os mais vistos, e é um filme legal, achei interessantíssimo. Primeiro que eu acho interessante filmes que vêm de outros países que não os Estados Unidos, né? Ou alguns da América Latina. É sempre bom ver o que está acontecendo em outras culturas cinematográficas. Então esse filme Tigre Branco é interessantíssimo, um filme indiano que conta a história de um rapaz de uma casta inferior que ele tem uma ascensão dentro da sociedade indiana. E esse filme, ele mostra como ele conseguiu isso. É interessante a narrativa do filme porque ele começa mostrando o próprio personagem contando a sua história, né? Tudo começa o seguinte, o presidente da China, ele vai visitar a Índia. E aí esse personagem, ele resolve escrever um e-mail propondo negócios entre ele e o presidente da China. E para isso, para convencer o presidente da China que é um bom negócio fazer negócio com ele, ele começa a contar a história dele, né? E ele começa a contar isso, né? Tem essa narração em off dele contando, e essa forma de contar é muito interessante porque ele não conta a história dele apenas focando nele próprio, né? Ele usa, né, o filme usa a história desse personagem para fazer uma crítica à sociedade indiana, né, da divisão de castas, das questões políticas e sociais, né, essa diferença entre ricos e pobres, que ele fala claramente, né, da única possibilidade de um pobre ascender socialmente na Índia é realmente através da esperteza, da ambição dele fazer até mesmo coisas erradas para poder crescer, porque senão o destino dele vai ser igual ao dos outros. E aí a gente entende inclusive o porquê do título do filme, né? O que é um tigre branco? Um tigre branco é uma exceção, é aquele que é diferente dos outros. Logo, ele não pode ter o mesmo destino dos outros. Esse filme, ele em alguns momentos, inclusive no final, né, ele quebra a quarta parede. O personagem, ele fala diretamente com quem está assistindo, né? É quase que a história está sendo contada não apenas para o presidente da China, mas para quem está assistindo também, né? Fica bem claro isso, né? Ele olha para a câmera muitas vezes e fala isso. E aí a gente vê algumas outras coisas legais no filme, que é a forma que eles escolhem para narrar, é uma forma mais leve, né? E aí faz com que você tenha duas impressões diferentes do personagem central, né? Porque esse personagem, ele pertence a uma vila pequena que é dominada por uma família rica. E aí ele decide, para tentar sair de lá, ele decide ser o motorista dessa família rica. E ele consegue isso. E através desse contato direto, vendo essa outra realidade, ele tenta observar tudo para poder aprender e encontrar uma saída para que ele saia da vida que ele estava levando, para que ele escape daquele destino que é ficar naquela vila, quebrando carvão e estando preso a um casamento arranjado, assim como o irmão mais velho dele. Ele não quer esse destino para ele. E aí a gente vai se dividindo em relação ao personagem, porque é um personagem que ele é uma vítima, né, de várias situações, né, de várias injustiças. Então a gente se condói, a gente entende, a gente tem essa empatia pelo personagem, ao mesmo tempo em que ele não é necessariamente o mocinho da história, né? Ele é o anti-herói, ele faz coisas reprováveis, coisas até ilegais, comete crimes para ascender, e ele até, depois de um determinado momento, ele nem sente mais a necessidade de se justificar, de explicar por que ele está fazendo. Ele simplesmente diz que se ele não fizer aquilo daquele jeito, ele não vai conseguir ter aquilo que ele quer, né? Em vários momentos, isso é colocado no filme e você para fazer essa reflexão, mas principalmente você para analisar como funciona a cultura de um outro país, né? Em especial a Índia, né? Como a Índia tem essa divisão de sociedade, né, entre castas de superiores e inferiores, a relação religiosa que tem, né, de milhões de deuses. E tem uma coisa interessante, né, que ele vai dialogando com você e vai perguntando, inclusive, assim, olha, não sei se no seu país é assim, mas aqui na Índia funciona dessa forma. E essa forma você reconhece como parte da sua realidade também, né? Lá na Índia tem essa diferença em relação, por exemplo, ao Brasil.
Ao Brasil há uma diferença social muito grande entre ricos e pobres, mas ela é também geográfica, né? Tem lugares em que você só vê pessoas ricas e tem lugares que você só vê pessoas pobres, né? A periferia, as comunidades e tal. Lá tem uma coisa muito misturada, né? Ao mesmo tempo que você vê transitando e morando nos lugares, gente muito rica com gente muito pobre, gente com bastante influência, gente sem influência nenhuma, castas inferiores, castas superiores. Lá existe uma coisa que você vê no filme, que é uma exploração até física, de você bater, né, a agressão física aos inferiores, né? O inferior, ele cumprimenta um superior, né, tocando os pés dele, né? Ele se ajoelha diante de um superior, né? Isso é muito estranho e você olha isso, né, com uma estranheza de quem não é acostumado com a cultura. É por isso que esse tipo de filme é bem interessante, é bem legal para você ver essas diferenças. E se você já assistiu alguns outros vídeos que eu fiz, você vai lembrar que eu sempre falo da duração dos filmes, né? De filmes que duram tempo demais do que deveriam, né? Tem filmes que tem 2 horas, mas poderia a história ter sido contada em 1h30. Esse filme tem mais de 2 horas e ele precisa dessas 2 horas para contar essa história. Tem 2 horas e 7 minutos e você não vê o tempo passar, você entende cada minuto, você não olha nenhuma parte e acha ela um desperdício, você acha ela uma enrolação, acha que ela não deveria estar ali, tudo se justifica. E filme bom é assim, pode durar o tempo que for, se ele é bom, você não tem essa sensação do tempo estar passando devagar. Então é um filme muito legal, eu acho que dos que estrearam, é o que eu mais gostei de ter visto por enquanto na Netflix, né, das estreias, muito legal, recomendo, você não vai deixar de gostar desse filme. Então fica aí o que eu achei desse filme muito interessante, Tigre Branco. Assistam que você vai gostar, tá bom? Assim como você vai gostar de dar o like nesse vídeo e se inscrever no canal, porque isso ajuda bastante. Além de você ativar as notificações e compartilhar esse vídeo com todo mundo, tá bom? Eu fico por aqui e logo mais tem mais vídeos para você, tá bom? Até lá e tchau!